recuperação judicial e falência da Lei 11.101, o que o administrador judicial faz tanto na administração de recuperação judicial quanto na falência? Observem, temos disposições comuns no artigo 22, inciso 1 da Lei 11.101, e ali vai dizer, olha, o que ele faz tanto na recuperação quanto na falência? Ele vai, sim, informar os credores, tem a obrigação de informar, comunicar a data do pedido de recuperação, a data da decretação de falência, a natureza e o valor da classificação de cada crédito. Ele vai fornecer informações, dar extratos do livro do devedor, exigir informações dos credores, consolidar um quadro geral de credores. Isso ele o faz tanto na recuperação judicial quanto na falência. Bom, e é interessante saber desde já que esse quadro de credores vem com todos os credores mesmo, né? Muitos credores não fazem parte da recuperação judicial. Nós sabemos que, por exemplo, os credores de créditos tributários, créditos fiscais não fazem parte desse rol, né? Mas ele precisa colocar esse credor ali no quadro porque é necessário a visualização da saúde financeira e dos débitos de maneira mais clara na recuperação judicial, certo? Então, embora o crédito tributário não se integre em um plano de recuperação judicial, ele precisa de ser descrito num quadro de credores para que o credor possa justamente ter essa visão, né? Visualizar. Isso está numa jornada, em um enunciado da jornada de direito empresarial do Conselho de Justiça Federal recente, em que decidiu-se, entendeu-se, né, que é interessante e importante, é um requisito, exige-se que os credores, embora não se submetam a um plano de recuperação, nos casos dos credores fiscais, o proprietário, aqueles credores fiduciários de alienação fiduciária, nos casos da trava bancária, em que o banco não submete aos planos de recuperação, mesmo assim eles precisam de constar do quadro de credores. Então há uma obrigação do administrador formar esse quadro, né, pessoal? Então vejam a importância disso. Preste atenção, o administrador judicial também, a qualquer momento, pode pedir, requerer a convocação de assembleias, princípio de participação dos credores ali, justamente requerido pelo administrador judicial. E ele pode contratar auxiliares, justamente para delegar funções, ter ali uma agilidade na sua atuação e distribuir alguma carga de trabalho que seja ali bom para otimizar o seu serviço, a sua atividade. Bom, em relação à recuperação, eu reuni três grandes obrigações, atribuições que o administrador possui. A primeira delas é fiscalização. Fiscalização. Ele tem que fiscalizar o quê? Bom, se você tem uma atividade que vai continuar na recuperação judicial, muitas vezes ela continua sob a administração dos mesmos sócios que estavam ali no começo da crise, ele precisa fiscalizar como é que está o desenvolvimento dessas atividades, como é que está o cumprimento do plano de recuperação que eles prometeram sedimentar, cumprir, né? Então vejam a importância do administrador judicial na recuperação, né, de empresas. Requerer a falência no caso de descumprimento do plano, tá? Então ele vai ser o primeiro ali a requerer que se convole a recuperação em falência, porque o devedor não conseguiu sair da crise, não conseguiu cumprir as suas obrigações. E também ele deve apresentar relatórios das atividades que estão sendo desenvolvidas pela empresa em recuperação e também sobre o desempenho da execução do plano. Então vejam que na recuperação o administrador ele tem um pouquinho menos de trabalho. Por quê? Porque o administrador da empresa, né, que não é administrador judicial, os administradores da empresa, eles continuam, a tendência é essa, a não ser quando o próprio plano de recuperação judicial coloque que exige-se, né, a modificação da administração da sociedade. Aí sim, nomearemos ali gestores provisórios que irão atuar encabeçando ali as atividades daquela empresa. E o administrador judicial vai continuar fiscalizando esses administradores. Vejam que a atividade continua, as portas estão abertas, a empresa está continuando, né, com o seu trabalho, né, tem contratos com fornecedores, tem os empregados que ainda continuam. Então, enfim, você precisa de ter essa maleabilidade. Então, veja que o administrador judicial tem essa importante tarefa de fiscalizar o desempenho dessas atividades e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Agora, na falência, aí sim a atuação dele é bem cheia, né? Tem um rol muito extenso lá no artigo 22 e seguintes da lei, né, no seu inciso 3º, que vai falar quais são as obrigações
do empresário. Dentre elas, não vou falar de todas, são muitas, né? Dentre elas, contratar avaliadores oficiais para poder calcular, fazer um levantamento sobre o patrimônio dessa empresa, justamente que vai ser necessário justamente a realização do ativo para satisfação do passivo posterior, então as vendas de bens. A forma de vendas também tem que ser estudada por esses avaliadores, pode ajudar ali o administrador nessa parte. Quem decide sobre a forma de alienação serão os credores em assembleia, né? Então ele precisa desses auxiliares para também ajudá-lo nessa tarefa da falência. Também precisa de administrar, observar, examinar a escrituração do devedor, apresentar relatórios em 40 dias da sua nomeação sobre as causas e circunstâncias que conduziram, que levaram à falência. Ele precisa de apresentar essas causas. Ele precisa de arrecadar todos os documentos do devedor, tá? E um ponto importantíssimo, requerer a alienação antecipada de bens desse empresário agora falido. Então vejam a importância do administrador dentro da falência. Então vocês estão vendo que nós temos 3 grandes grupos de atribuições do administrador judicial. As disposições comuns dele, o que ele vai fazer tanto na recuperação quanto na falência, as disposições específicas na recuperação e as disposições específicas na falência. Muito bem, é uma figura muito importante, tem a sua remuneração também fixada por lei, e nós vamos ver agora um órgão facultativo, que é o Comitê de Credores. Ele é apenas um adicionamento, um plus, que vai servir para quê? Principalmente para fiscalizar. Fiscalizar o quê, gente? Fiscalizar as atividades e os trabalhos do administrador judicial. Lembrem do princípio da participação eficaz dos credores. Se eu tenho esse princípio orientativo da Lei 11.101, os credores vão ficar a todo tempo, a todo momento, não só em assembleias, mas também de maneira direta, analisando passo a passo dessa recuperação, dessa falência. Então, o Comitê de Credores, ele é um órgão que é facultativo, não é obrigatório você constituir um comitê de credores, mas qualquer das classes trabalhistas, garantia real, privilégios, quirografários, pode sim constituir esse comitê. E aí cada classe vai ter um representante, certo? Nesse comitê que vai ter essa atribuição de fiscalizar, de observar, de fazer requerimentos, né? E também convocar até assembleias para discutir e deliberar sobre alguns pontos. Qual a composição do comitê? O artigo 26 da LRE vai dizer, olha, um representante da classe de credores trabalhistas, tá? Com os 2 suplentes, um representante da classe de credores com direitos reais, de garantia real, ou privilégios especiais, a classe, um representante que vai representar a classe dos credores quirografários e privilégios gerais, e um representante das micro e pequenas empresas, dos credores microempresários e de pequenas empresas, né? Bom, vejam que desde já é importante a gente citar a diferença entre as classes de credores. Prestem atenção. Classe de credor é uma coisa e comitê de credor é outra, tá? Então isso é extremamente importante. Vejam, o artigo 41 fala da classe de credores. É um pouquinho diferente, porque classe de credores são aquelas divisões que vão ser feitas nas assembleias para computar o voto, né? Computar o voto. O legislador quis colocar diferente e nós temos comitês de credores que representam classes um pouquinho distintas, né? Qual que é a diferença básica? Bom, enquanto nas classes eu tenho titulares de crédito da relação de trabalho e acidentários, nós temos classes de garantia real isolado. E no comitê nós temos garantia real junto com privilégio especial. E lá no quirografário é só o privilégio geral que se acumula em um representante dessas 2 classes. Por exemplo, no artigo 41, vocês vão ver no inciso 1, 2, 3 e 4, nós temos 4 classes. A primeira delas é direito trabalhista e acidentário. Direito garantia real, crédito garantia real, crédito quirografários, privilégios especial e o geral, e os titulares de créditos que sejam enquadrados como micro e pequenas empresas, tá? Então vejam essas 4 classes de credores, né, que são fixadas ali pelo artigo 41, que é diferente do comitê de credores, não confundam. E até na parte da representação nós temos
uma diferença. Então, o Comitê de Credores é um órgão facultativo que serve, né, tem as suas atividades para fiscalizar principalmente a atuação do administrador, e esse é o principal ponto, né? Mas ele também zela pela celeridade, pelo andamento, pela duração razoável do processo e também os atos adequados no cumprimento das obrigações processuais. Tá? Então ele comunica para o juiz, ele atua como um fofoqueiro ali perto do juiz, colocando e dizendo, olha, está atuando errado, o administrador judicial está agindo com desídia, com dolo, com fraude, ele tem que fiscalizar. O interesse é dele, então por isso que esse órgão foi facultativamente colocado à disposição dos credores para que atue de maneira mais, mais efetiva, no sentido de permanência mesmo, no sentido de permanecer ao lado do administrador judicial, dando palpite, opinando, fazendo requerimentos, ao juiz e ficando ali próximo da fiscalização. E ele também pode requerer a convocação, como eu já disse, de assembleias para decidir os destinos da recuperação ou da falência, tá, pessoal? Então vejam um órgão importante ali que tem como base o princípio da participação ativa dos credores, tá, gente? Bom, falando um pouco das noções gerais da recuperação judicial, tá? Vamos lá, vamos entrar nesse tema. Esse tema é importante. Eu não posso falar aqui esgotando esse tema, não é nossa pretensão esgotar o tema aqui numa aula de poucos minutos, né? Porque isso fica realmente difícil de fazê-lo. Então, na melhor didática possível, né? Que a gente vai tentar aqui assambarcar os principais pontos da recuperação judicial, pessoal. Então vejam, bom, qual que é a estrutura? A gente já disse que a lei de recuperação, essa lei de 2005, ela tem o objetivo de chamar os credores, olha, o devedor está em dificuldade. Nessa época de pandemia, pode acontecer muita coisa em relação a isso. É preciso, então, reunirmos esses credores para pensar numa alternativa. Uma alternativa de salvação da atividade empresária. Então, há que se perceber que nós temos um dispositivo legal, né, que tem o objetivo, tem a pretensão de justamente trazer os credores e tentar negociar com esses credores. Inovação, uma nova obrigação vai ser criada por um critério de lei, né, que tem as suas regras especializantes. Bom, então a gente já passa aí a verificar que a gente percebe que há um objetivo de chamar esses credores à responsabilidade para pensar em soluções para aquela atividade, tá? Então, existe um histórico que eu queria citar para vocês, que eu já até adiantei na primeira parte, mas é só lembrando que a lei anterior, que era fixada pelo decreto 7.661, ele trazia critérios bem diferentes, porque a opção lá era uma moratória. O que é a moratória? É um alongamento de dívidas, simplesmente isso. Quer dizer, você não tinha muitos mecanismos para lidar com as causas da crise. É só o mecanismo moratório. E isso atrapalhava um pouco, né? Porque você tinha muitas amarras ali e os credores não participavam muito desses procedimentos. Quiçá você tinha ali um síndico que era o maior credor da massa falida, e ele acabava tentando administrar coisa que ele normalmente não conseguia. Bom, agora na nova lei, o que você tem? O que nós temos à nossa disposição? Nós temos à disposição justamente uma lei que permite você... o problema está no administrador, vamos substituir o administrador da empresa. Vamos trazer um novo sócio, uma pessoa fora dos quadros da empresa para administrá-la. Vamos trazer justamente aquele critério de venda de estabelecimentos que estão dando prejuízo, aquele estabelecimento foi mapeado, que trabalha com uma parte ou numa localidade que não está dando retorno, vamos vendê-lo, vamos alienar a unidade de produção isolada, vamos alienar esses estabelecimentos, e quem compra não assume os débitos do antigo, né? É devedor em recuperação. Então é de se perceber que é um mecanismo muito mais eficaz para lidar com crise do que o regime anterior, que era um regime travado, tá? Claro, muitas questões precisam ser tratadas, várias alterações precisam ser propostas, o regime precisa ser aprimorado,
mas com certeza a Lei 11.101 foi um grande avanço no nosso regime jurídico. Tá? Então essa nova lei, que eu vou chamar de nova, né, porque ela é de 2005, já passaram-se aí 15 anos, né, de vigência dessa lei, mas ela ainda é uma lei, né, relativamente nova. Agora que nós estamos constatando vários entendimentos que buscam aprimorá-la, situações mais consolidadas sobre como utilizá-la de maneira mais eficaz. Então, o credor tem ampla forma nessa lei de poder, né, autorizar a recuperação, modificar um plano de recuperação judicial, buscar ali trazer modificações para que o devedor possa se atentar a essas modificações, né? Isso por interpretação a gente tem essa característica, e o próprio credor vai aprovar ou vai reprovar um plano de recuperação. Se ele reprovar de acordo com a votação nas suas classes, esse plano não irá adiante e a empresa vai sim ser uma empresa falida. Tá? Então, para vocês verem a importância da participação e a estrutura dessa lei, né, da participação dos credores, a estrutura que a lei traz para nós. Quem pode pedir a recuperação judicial? Ora, é um ato do próprio devedor, viu, gente? O próprio devedor que pede a sua própria recuperação, certo? Então a regra é essa. Claro que aquele devedor que é falido, os herdeiros também têm a possibilidade de fazer, os sucessores podem requerer a recuperação. É possível que o sócio dissidente também venha pedir a recuperação. Normalmente se faz justamente pelo quórum exigível para cada tipo societário. Tá? Então a maioria ali vai decidir se vai entrar em recuperação ou não. Bom, quem pede a recuperação então é justamente a sociedade empresária, é a empresa individual, é aquela empresária, né, atividade que vai justamente por intermédio de seu grupo societário, sua pessoa jurídica, pedir a recuperação, tá certo? Não tem como um credor pedir a recuperação de um devedor, viu, gente? Isso só acontece na falência, tá? Então você pede falência por impontualidade, você pede falência por atos de falência, né? A gente pede falência em razão de execução frustrada ou a tríplice omissão, certo? Então vejam, essas hipóteses são de hipótese de falência. O credor pede a falência do devedor, falência. Mas recuperação judicial é só o devedor mesmo, parte dele, essa iniciativa de se recuperar. E claro, só o devedor que seja empresário, tá? Exerça atividades empresárias. O que é interessante aqui é saber que o produtor rural, já que nós estamos aí num campo de agronegócio, e a época de pandemia, o agronegócio vem se sustentando, né, justamente pela característica de sua atividade, é importante lembrar que o produtor rural pode ser um empresário, e assim o sendo, ele pode pedir a recuperação judicial. E o que é mais interessante é que a interpretação de enunciados do Conselho de Justiça Federal interpretam essa possibilidade, inclusive em relação aos créditos que estavam já constituídos antes do momento do pedido, né, para ele ser um empresário, um produtor empresário, tá? Porque o produtor, em regra, ele pode fazer a opção por ser empresário ou por ser pessoa natural mesmo que desenvolve atividades, né, agropecuárias. Sucede que ele pode, de um determinado momento, vir a constituir-se empresa, e mesmo esses créditos anteriores a essa constituição poderão ser vinculados a recuperação do produtor, tá certo, gente? Bom, então esses são pontos importantes do começo da lei. E quais são os requisitos para que uma sociedade, uma empresa, entre aspas, possa pedir ali a sua recuperação? São 5 requisitos. O primeiro deles é ter uma atividade empresária já desenvolvida há mais de 2 anos, tá? É um prazo mínimo que a lei exige, porque se você não tem nem 2 anos de atividade empresarial, presume-se ali que você já é um fracasso, né? Então é um prazo mínimo, uma carênciazinha que se tem, fundada ali inclusive no percentual de empresas sobreviventes após esse segundo ano, né? No sobreano já tem um percentual grande de empresas que fecham, e no segundo ano também um percentual. A partir disso já começa a se estabilizar, esse número já começa a cair bastante em relação a isso. Então, justamente esse prazo vem com supedâneo no princípio da recuperação de empresas viáveis, tá? Então você somente pode admitir a recuperação daquilo que pode ser recuperável, certo? Das empresas irrecuperáveis a gente não pode fazer nada além da falência.
Então esse prazo de 2 anos é um requisito básico para que se possa pedir a recuperação judicial. A atividade deve estar sendo exercida há mais de 2 anos, então nós já vimos, esse empresário precisa estar registrado no registro público de empresas mercantis, na junta comercial, precisa estar com suas atividades regulares para que ele possa então pedir a recuperação. Então, o segundo requisito aí. O terceiro requisito é não ser falido, né? Então, não tem como você, já estando falido, pedir uma recuperação judicial, tá? Não existe o que se tinha na lei anterior, que era uma chamada concordata suspensiva, em que o devedor já falido ele pedia uma suspensão do processo para discutir se ele teve culpa, se ele não teve culpa, abre uma sindicância. Era um procedimento bem burocrático. Hoje não tem mais isso. A pessoa é falida, acabou, não tem o que recuperar, né? Uma vez decretada a falência, não tem mais o que se ver em relação à recuperação. Tá certo? Não ter obtido nos últimos 5 anos a recuperação judicial. Quando eu digo obtido a recuperação judicial, leia-se a concessão, a aprovação do plano homologada pelo juiz, né, do plano de recuperação. Não é do despacho de processamento, é sim da homologação do plano aprovado em assembleia, né, do plano de recuperação. Então, desse prazo, conta-se 5 anos. Existem várias empresas aí que estão nesse pote, a gente vê os exemplos dessas que entraram recentemente, justamente empresas que já haviam pedido recuperação, já passaram por processo de recuperação, só que a concessão se deu lá em 2007, certo? Com a aprovação do plano de recuperação, já superaram aquela crise e agora entraram em outra crise. Bom, como já passou tanto tempo, mais de 5 anos, prazo que serve tanto para as grandes empresas como para as micro e pequenas empresas, isso foi unificado pela Lei Complementar 147 de 2014, nós temos esse prazo, também um prazo de carência aí, porque lastreado em quê? No princípio da viabilidade, né, de recuperação de empresas, né, que sejam recuperáveis, tá? Princípio da viabilidade. Então vejam, você tem de um lado a preservação da empresa, mas também a viabilidade. O que não pode ser recuperado, né, está fora desse ambiente. Tá? Então a legislação deu esse outro prazo de carência para evitar também banalizar um instituto da recuperação. Ora, o cara está querendo recuperar, mas ele já pediu recuperação e obteve a concessão há pouco tempo atrás e agora quer de novo. Então a lei trata isso de forma muito séria, né? Você precisa de trabalhar com seriedade nesse ponto. E o último requisito, não ter sido condenado, né? Pessoa condenada por crimes previstos na lei falimentar. Então, se você tiver ali empresários que fazem parte do campo administrador de administração da empresa que foi condenado por crime falimentar, não há como pedir a recuperação de empresas nesse caso. Tá? Existe condenação judicial, obviamente, transitada em julgado, né? Uma condenação criminal que tenha todos esses efeitos. Então tá aí os 5 requisitos básicos para se requerer qualquer recuperação judicial. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, 24 minutos, 23 minutos de vídeo, para não cansá-los. A gente se vê na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com a recuperação judicial, vamos falar de recuperação extrajudicial, vamos falar de alguns pontos da recuperação para micro e pequenos empresários, chamada recuperação judicial especial. Temos a recuperação judicial ordinária, recuperação judicial especial e temos a extrajudicial. Então nós vamos trabalhar com isso na próxima aula para tentar trazer para vocês um ponto, dos pontos mais importantes da Lei 11.101. Boa noite, fiquem com Deus.